Para de crescer. Agora o mais novo integrante, açaí em pó liofilizado. O açaí que você já conhece de um jeito mais prático. Agora sua alimentação do dia a dia ganhou um parceiro de peso, sem açúcar e sem conservantes. É o açaí de verdade, pensado para o seu dia. Posso votar em outra cidade? Nunca parei pra pensar. Eu não sei. Sim, eu posso votar em trânsito. É exatamente isso. O Manual do Eleitor prevê o voto em trânsito no capítulo 4. Olha só, se você estiver viajando, pode pedir a transferência temporária. Isso só vale para quem vai estar em capitais ou cidades com mais de 100 mil eleitoras e eleitores. Se a viagem for para uma cidade do mesmo estado, dá para votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Já se a pessoa vai para outro estado, só é possível votar para presidente. Dá para solicitar o voto em trânsito pelo autoatendimento eleitoral no site do TSE ou em algum cartório eleitoral. Essa é a Cristiane. Ela é motorista de aplicativo e chega a ficar 12 horas por dia trabalhando no trânsito, todos os dias. Cristiane, quais direitos você deveria ter? Tem uma coisa que eu acho que é bem injusta e que tinha que mudar. Que é o seguinte, eu só recebo se eu estou fazendo a corrida. Entende? Se eu não estou dirigindo, eu não estou recebendo. Então eu tenho que trabalhar sem parar para conseguir juntar uma quantia que vale a pena. Além da Cristiane, milhares de motoristas estão sujeitos a um sistema que ignora o tempo de trabalho à disposição dos aplicativos. Eles só recebem pelo trabalho quando estão com o passageiro. Daí as longas jornadas e o trabalho sem descanso. A precarização desse tipo de trabalho é coisa séria. Quem garante que ela não acabe chegando na sua profissão? Já pensou? Direitos de verdade. Essa história também é sobre você. Um grande evento vem aí. Uma festa para milhões de pessoas e ninguém quer ficar de fora. Se você pensou em Copa do Mundo, acertou também. Mas eu tô falando mesmo é das eleições 2026. Em outubro, a Justiça Eleitoral vai fazer o meio de campo. Mas nessa disputa, quem decide é você. Você e mais 156 milhões de eleitoras e eleitores. E a vitória é da democracia. Muito boa tarde, a partir de agora a chapa vai esquentar, tá começando o D24 meio-dia, agora que são 12:06. Se prepare porque tem muita informação no programa de hoje, os fatos que aconteceram nesse fim de semana, tudo que está acontecendo nesse exato momento na cidade de Manaus e no interior do estado, se acompanha aqui no D24 meio-dia desta segunda-feira, dia 10 de agosto de 2026. Lembrando que você pode participar do programa, mandando mensagem pro nosso WhatsApp, o número é o 985560121, 985560121. Participa conosco do programa, mandando sua mensagem, sua opinião, sua denúncia. Inclusive, se você quiser mandar imagem sobre a sua rua, como é que está a situação na sua rua, no seu bairro, o que está tirando a paz e o sossego dos moradores, pode mandar vídeo, pode mandar foto, manda flagrante, que a gente exibe no programa e cobra das autoridades uma resposta o mais rápido possível. Vamos até 1h30 da tarde com muita informação para você. E no programa de hoje vamos saber da disputa, né, pelo 5º Constitucional. O Tribunal de Justiça do Amazonas escolhe nesta terça-feira os 3 nomes que vão para a mesa do governador Roberto Cidade decidir quem será o novo desembargador. Vamos trazer detalhes dessa informação. Vamos falar também do primeiro debate pelo governo do Amazonas. O governador Roberto Cidade, mesmo ausente, virou o principal adversário na disputa pelo governo, né? Foi o nome mais comentado no debate.
E na política, meu amigo, daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, viu? Porque quando todo mundo atira no mesmo adversário, talvez seja porque ele esteja incomodando, né? Vamos falar também que Manaus registrou o dia mais quente do ano nesse domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, né? Além do calor, foram registrados aí vários incêndios em diversos bairros da cidade de Manaus, inclusive na AM 070. Também vamos falar sobre esse calor e os incêndios e vamos trazer também informações do que aconteceu agora pela manhã. Agora, né, um terremoto na Colômbia foi sentido aqui em Manaus, prédios balançaram e moradores ficaram assustados. O tremor provocou evacuação preventiva de vários edifícios aqui da zona centro-sul de Manaus e também na zona central aqui da capital. Vamos trazer todos os detalhes dessas e outras informações no D24 Meio-Dia, que está começando agora. Inclusive, agora a gente fala direto ao vivo com a May Chapiama, que vai trazer informações justamente sobre esse tremor que foi sentido aqui em Manaus logo cedo. Olá, May, muito bom dia para você. Quais são as informações? Oi, Márcio, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham neste momento o D24 Meio-Dia. Isso mesmo, deixou algumas pessoas assustadas, principalmente quem mora e quem trabalha aqui no bairro Aleixo, na zona centro-sul de Manaus, viu, Márcio? Porque esse tremor foi sentido por muitas pessoas que moram em apartamentos aqui no bairro Aleixo, que trabalham aqui nessa localidade. Em muitos vídeos que foram divulgados nas redes sociais mostram lâmpadas e também tremendo, né, lustres tremendo, balançando devido a esse abalo sísmico que aconteceu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. E aqui onde nós estamos, aqui no Fórum Business Center, também aqui no bairro Aleixo, não foi diferente. Muitas pessoas que trabalham aqui nesse prédio sentiram e imediatamente a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, onde chegaram aqui no local os bombeiros, isolaram essa área e evacuaram o prédio para evitar qualquer tipo de transtorno. Como eu relatei, algumas pessoas foram proibidas também de subir, que chegavam naquele momento para mais um dia de trabalho, e outras que já estavam aqui no prédio, Márcio, elas foram retiradas. O prédio foi evacuado devido a isso. E aí a equipe do Corpo de Bombeiros entrou aqui no prédio, no bairro Aleixo, foi até o estacionamento para verificar se houve algum tipo de dano, se havia algum dano na estrutura do prédio, mas aproximadamente 40 minutos após a vinda da equipe do Corpo de Bombeiros, eles acabaram liberando e aí as pessoas retornaram para mais um dia de trabalho nesta segunda-feira. E aí há muitos relatos de pessoas que sentiram esse tremor na manhã de hoje, inclusive fizeram vídeos aí, como eu relatei, de lâmpadas, lustres balançando devido a essa situação. Houve um terremoto na Colômbia de 6,8 de magnitude, Márcio. E aí, devido a essa fronteira com o Brasil, muitas pessoas sentiram aqui no estado do Amazonas. E aí, então, a equipe da Defesa Civil emitiu uma nota, Márcio, onde relatou sobre essas ocorrências, onde o Corpo de Bombeiros foi acionado para vistoriar prédios aqui na capital amazonense, logo após esse abalo sísmico. Não só aqui no Aleixo, mas também no centro da capital amazonense, onde moradores e trabalhadores do edifício deixaram o local após perceberem um tremor. Em nota, a Defesa Civil informou que uma pessoa que trabalha no edifício Palácio do Comércio, lá no centro, que preferiu não se identificar, contou que sentiu um abalo por volta de 8h30 da manhã de hoje e, segundo essa pessoa, o tremor fez persianas e também pendentes balançarem mesmo com as janelas fechadas. E aí a Defesa Civil informa ainda que está atendendo todas essas ocorrências aqui em Manaus devido a esses tremores que foram sentidos em algumas zonas da capital amazonense, mas reforça para que qualquer algo diferente, né, algum tremor diferente ali, ou em apartamento ou em casa, que entre em contato com a equipe do Corpo de Bombeiros para que a equipe vá até o local e faça uma vistoria. A gente vai continuar acompanhando, Márcio, porque estamos acompanhando desde as primeiras horas da manhã e, claro, qualquer nova atualização em torno disso, a gente traz a qualquer momento durante a nossa programação. Eu volto com você aí no estúdio. Olha, não é a primeira vez
que Manaus sente os reflexos de um terremoto como este, né? Esse ano, foi em junho, eu acho, se não me falha a memória, né? Em junho, né? Teve um abalo também registrado na região do Caribe, também provocou tremores aqui na capital, levou pessoas a deixarem vários prédios, né? Por preocupação. Você está vendo imagens aí nesse exato momento. Agora, menos de 2 meses, é a imagem da Colômbia, né, meu diretor? Aí, ó, imagens lá da Colômbia. Agora, menos de 2 meses, né, junho para cá, né, o fenômeno volta a assustar os manauaras. É um alerta, né, de que mesmo estando longe desses grandes epicentros, Manaus pode sentir os efeitos desses abalos sísmicos, né? E diante desse tremor, a palavra de ordem é uma só: muita calma, atenção, prevenção. Não adianta se desesperar, né? A gente está acompanhando tudo isso aqui e, inclusive, seguindo as orientações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, né? Se acontecer um fenômeno como esse, né? Um tremor como esse, é preciso você se afastar das janelas. Essas são as orientações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, tá? Sacadas também, objetos que possam cair, né? Protegendo, você tem que proteger sua cabeça. Se tiver em prédio, tem que evacuar o prédio, né? Tem que ficar muito atento a tudo isso. Trinca, né? Se tem alguma rachadura, tudo isso. Até agora não tivemos registro de feridos, nem de danos estruturais graves aqui em Manaus. Mas, como a gente está dizendo, prevenção, tem que seguir o alerta aí, ficar atento a tudo isso. A gente não pode esperar que o problema aconteça para poder saber o que fazer, né? Prevenção, informação e calma podem fazer toda a diferença na hora desse susto aí, tá bom? Muito bem, vamos seguindo aqui. Qualquer informação, a gente traz mais informações para você aqui, mais detalhes no D24 meio-dia. Daqui a pouco a gente volta com a Meixapiama, trazendo outras informações, inclusive do calor que fez em Manaus ontem, né? As temperaturas chegaram acima dos 35 graus e a sensação térmica foi de quase 40, meu amigo. Muito calor na capital amazonense ontem, e claro, tivemos registro aí de vários incêndios, focos de incêndios aqui em Manaus e também aqui na estrada. Mas antes de falar sobre isso, meu diretor, vamos falar dos problemas das comunidades, né? No bairro Nova Cidade, moradores da rua Antiguá têm convivido com esgoto a céu aberto e reivindicam melhorias de infraestrutura. O nosso querido repórter Carlos Barbosa esteve lá e traz mais informações sobre essa situação. Vamos acompanhar. E a equipe de reportagem se encontra aqui no bairro do Nova Cidade. Este bairro que tem enfrentado grandes problemas com infraestrutura na parte de drenagem de esgoto. Como você consegue ver nas imagens, esta é a rua Antiguá, que agora conhecida como Rua 59, mas que posteriormente as pessoas que passam por aqui não levam boas lembranças, porque o odor é demais. De acordo com as imagens que você está vendo agora, é um esgoto a céu aberto que mina fezes. A minha reclamação é em relação a... Eu sou morador daquela casa de esquina e já tem mais ou menos uns 3 meses que está nessa situação. Quando chove, piora, porque se torna um rio de esgoto saindo dejetos. É bem na frente da minha garagem. Todo dia eu tenho que entrar e sair com o carro, e aí entra dejetos dentro da minha casa. Eu tenho que ficar fazendo rotineiramente a lavagem com água sanitária e tudo mais. Por quê? Porque eu tenho um pet, eu tenho um filho pequeno que pode trazer algum tipo de doença para eles e para o animal. Então, é um clamor. A gente faz a reclamação, a gente liga, já utilizei todos os canais necessários da Água do Amazonas e até agora não recebi nenhum tipo de retorno. Quando eu retorno pelo e-mail, dizem assim: olha, até o dia tal vai ser solucionado. O último e-mail disseram que ia ser solucionado ontem, dia 3, e nada, ainda está lá até hoje. Ainda bem que está sendo um dia de calor nesse último mês, porque quando chove, época de chuva, é pior, é muito pior. Transborda muito, alaga toda a rua aqui com fezes, com tudo. Então, a gente está sentindo um descaso. Eu não sei o que está havendo em relação a essa gestão nova aí da Água do Amazonas, mas a gente vê que não está tendo mais essa preocupação com o nosso. A nossa conta chega todo mês, a gente paga todo mês certinho aqui 100% de esgoto e não tem direito de ter uma boa condição, né?
um bom retorno, um bom trabalho, um bom serviço dessa empresa. Então, esse é o meu clamor. Espero que isso seja solucionado o quanto antes, para que a gente possa ter uma vida normal novamente. E agora falando com o morador, seu Ronaldo, vai retratar um pouco como é que é viver, seu Ronaldo, nesta situação, onde o fedor é constante, onde infelizmente essas imagens degradantes que o pessoal está vendo agora em casa, é até difícil de acreditar. É difícil, é conviver com imundície. Dia de chuva, nossas casas são inundadas porque a água retorna toda para dentro da casa pelo esgoto entupido. Aí já foram feitas diversas intervenções para tentar solucionar e até agora nada, né? Então você pode ver pela filmagem como a situação que nós estamos convivendo aqui e os descontos vêm. A água de esgoto vem todo dia, todo mês está lá. E só que, não paga pessoal, eu até atrapalho um pouco a fala do seu Ronaldo. Não são águas da pia, não é água de chuveiro, é água onde contém fezes, né, senhor? Contém fezes. O esgoto aqui vem todo para as galerias aqui, então se você filmar ali, você vai ver a exposição de fezes, né? É por isso o odor que vem todinho. É esgoto mesmo, não é água da pia, não. É esgoto. O que a Águas de Manaus fala para o senhor e para os moradores quando vocês procuram eles lá? Que vão vir solucionar. E até agora, nada. Só número de protocolo? Só número de protocolos. Nem foto eles vêm tirar aqui nessa situação? Pode até tirar foto, né? Mas as fotos são apagadas depois. Com certeza, gente, a situação não é fácil. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, seu Ronaldo. Assim como para todos os moradores, as contas chegam. As contas chegam. A água chega, a conta de água chega. A conta chega. Se você quiser ver as nossas contas, a gente vai mostrar agora todinho. E você vê, além do mais, aqui tem uma galeria, você está vendo ali, ó, que é carros e carros aqui da Água de Manaus aqui para verificar ali, aquele painel, a galeria aqui, e aí a gente. Nada. Então é isso, gente. Esse é o clamor dos moradores da Rua 59, aqui no bairro do Nova Cidade. Mas quero deixar enfatizado que, resolvendo este problema, nós retornaremos e mostraremos o problema solucionado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Carlos, pelas informações. Olha, imagina você que essa situação lá no Nova Cidade, né, é um dos casos que a gente encontra em várias zonas da cidade. O abandono da infraestrutura, né, o pouco caso que a prefeitura faz dos principais problemas da comunidade, da população. Infraestrutura hoje seria o principal problema a ser enfrentado e que a população aguarda a prefeitura para resolver. São buracos, esgoto a céu aberto, falta de coleta de lixo, calçadas quebradas, meio fio que não existe, limpeza pública, mato toma conta das ruas, sem falar dos buracos, né? Sem falar dos buracos. Ou seja, uma prefeitura que não está preocupada com a infraestrutura e o direito de ir e vir do cidadão. Como é que uma comunidade como essa vai conseguir conviver com o odor que sai de um bueiro, que sai de um esgoto? Mas aí o prefeito vem a público e diz assim: a responsabilidade é da concessionária Águas de Manaus. Ele enche o peito para falar isso. E diz: vamos multar, vamos cobrar, vamos fazer e acontecer. Tudo da boca para fora. Porque um prefeito que é incompetente, que não consegue garantir o que está escrito num contrato, para mim nem merece ser chamado de prefeito. Porque o que ele sabe fazer é campanha pro ex-prefeito, pro parceiro dele, Davi Almeida. Isso ele sabe fazer. Vai pro debate para ficar construindo narrativas, para defender o ex-prefeito, para fazer campanha. Tá tudo certo, porque era domingo, né? Ele pode fazer campanha dia de domingo, sábado, quando não está no seu dever de prefeito. Agora, parece que ele some, né? De segunda a sexta-feira, no horário comercial, de 8 da manhã até as 5 horas, 6 horas da noite, nesse horário, ele some. Ele só aparece no horário para fazer campanha para o prefeito Davi Almeida.
que é à noite e nos fins de semana. Aí ele aparece. Agora, para resolver o problema da comunidade, ele não tem agenda. Vê se ele tem agenda para ir lá no Nova Cidade para olhar de perto esse problema. Ou mandar uma equipe da Seminf para resolver esse problema. Não tem. A agenda dele hoje está totalmente focada para a campanha do Davi Almeida. O prefeito abandonou a prefeitura e está fazendo só campanha para o prefeito, que ele é o coordenador geral da campanha. Isso ele já disse, né? Em alto e bom som, que ele seria o coordenador principal da campanha do Davi Almeida. Ou seja, meu amigo, e vou te dizer uma coisa, hein? Vai terminar num fracasso. Porque, para mim, o Davi não vai progredir, vai perder, porque o histórico e o que eles deixaram na cidade de Manaus, o povo está vendo. O povo não quer que esses problemas cheguem no interior do estado, não. Muito menos na capital. A população já sabe, está insatisfeita. Está insatisfeita com o ex-prefeito e com o atual prefeito. Se você fizer uma pesquisa no centro da cidade, nos terminais de ônibus, nos pontos de atendimento à saúde, você vai ver a insatisfação. Nas escolas, você vai ver. Então, é uma prefeitura que não responde a essas demandas. E olha que a gente manda, toda vez a gente manda um e-mail perguntando sobre o cronograma, sobre o que vai ser feito com esses problemas das comunidades, e eles ignoram, como se fosse a gente que eles devessem uma explicação, mas não, é a população. A Seminf deve uma explicação à população, os moradores de Nova Cidade, os moradores da Zona Norte, os moradores da Zona Leste. Nós somos só o canal de comunicação, viu, prefeito? Dos problemas das comunidades para o senhor que deve resolver. É só a ponte para que o senhor possa resolver. Não é o Márcio que tá passando por esse problema, não. É a população, é a comunidade. Por isso o senhor deveria agradecer a nossa equipe de levar o problema para o senhor ter conhecimento. E eu sei que o senhor acompanha o nosso programa. Eu sei que a sua equipe acompanha o nosso programa. Agora não faz porque não quer. Não faz porque não quer. Porque tem muito assessor seu que sabe me ligar, né? Quando a gente faz um comentário contra a gestão do prefeito. Tem muito assessor, tanto do ex-prefeito quanto do atual prefeito. Aí sabe me ligar, mandar mensagem para mim. Eu quero que vocês liguem para mim para resolver esses problemas. Que vocês mandem mensagem para mim dizendo que vão resolver esses problemas que a gente exibe aqui no programa. É isso que eu espero. Não é ficar criticando os meus comentários aqui, não, porque eu estou cobrando um dever que é da prefeitura, uma obrigação que é do prefeito, dos secretários, porque essa população paga seus impostos. A cobrança do IPTU chega lá na residência do morador e ele tem que pagar, porque senão vai para a dívida ativa. E a prefeitura sabe cobrar. Agora, fazer o seu dever de casa, infelizmente, isso não está acontecendo. E a gente vai continuar cobrando. Estamos aguardando aqui, tá? Estamos aguardando, inclusive, o espaço da TV Diário continua aberto para o secretário, para o subsecretário, para o engenheiro, para o prefeito. Tá aqui, ó. Temos 4 microfones aqui à disposição. Se quiser vir com o secretário, com o engenheiro, com quem quiser, vem aqui no programa para a gente debater sobre esses problemas das comunidades. 12 horas e 26 minutos. A gente vai fazer um rápido intervalo, tá, gente? E voltamos já já com mais informações aqui no D24 meio-dia. Não sai daí que eu volto já. Últimas notícias. Operário sofre acidente de trabalho em obra e é aposentado por invalidez. Você gostaria de virar notícia na televisão? Devido a um acidente que tive fazendo a pintura de um prédio. Estava eu no balancinho, o cinto era velho e não tinha manutenção. Caí de uma altura de 3 andares. Hoje, estou aposentado por invalidez. É obrigação do empregador fornecer equipamentos de proteção. Não vire manchete, denuncie irregularidades. O portal D24AM está de cara nova no seu celular. A notícia agora chega mais rápido na palma da sua mão. Política, economia, esportes. Acompanhe tudo o que acontece no Amazonas e no mundo em tempo real.
Você também pode acessar os jornais do dia e muitos vídeos. Tudo num só toque. App do portal d24am.com, 24 horas interagindo com a notícia. Disponível nos sistemas Android e iOS. E a família Virrosas não para de crescer. Agora o mais novo integrante, açaí em pó liofilizado. O açaí que você já conhece de um jeito mais prático. Agora sua alimentação do dia a dia ganhou um parceiro de peso, sem açúcar e sem conservantes. É o açaí de verdade, pensado para o seu dia. Um grande evento vem aí. Uma festa para milhões de pessoas e ninguém quer ficar de fora. Se você pensou em Copa do Mundo, acertou também. Mas eu tô falando mesmo é das eleições 2026. Em outubro, a Justiça Eleitoral vai fazer o meio de campo. Mas nessa disputa, quem decide é você. Você e mais 156 milhões de eleitoras e eleitores. E a vitória é da democracia. Na hora de transformar ideias em realidade, cada detalhe importa. Por isso, a Shop Tintas oferece as melhores soluções para o seu projeto. Somos revendedores master da Sherwin-Williams, referência mundial em qualidade e durabilidade. Tintas com tecnologia avançada, cores vibrantes e acabamento impecável que resistem ao tempo. O seu projeto merece o melhor. E o melhor você encontra aqui. Shop Tintas, a escolha dos profissionais que fazem a diferença. Posso votar em outra cidade? Nunca parei para pensar. Eu não sei. Sim, eu posso votar em trânsito. É exatamente isso. O Manual do Eleitor prevê o voto em trânsito no capítulo 4. Olha só, se você estiver viajando, pode pedir a transferência temporária. Isso só vale para quem vai estar em capitais ou cidades com mais de 100 mil eleitoras e eleitores. Se a viagem for para uma cidade do mesmo estado, dá para votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Já se a pessoa vai para outro estado, só é possível votar para presidente. Dá para solicitar o voto em trânsito pelo autoatendimento eleitoral no site do TSE ou em algum cartório eleitoral. E a família Virrosas não para de crescer. Agora o mais novo integrante, açaí em pó liofilizado. O açaí que você já conhece de um jeito mais prático. Agora sua alimentação do dia a dia ganhou um parceiro de peso, sem açúcar e sem conservantes. É o açaí de verdade, pensado para o seu dia. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Na hora de transformar ideias em realidade, cada detalhe importa. Por isso, a Shop Tintas oferece as melhores soluções para o seu projeto. Somos revendedores master da Sherwin-Williams, referência mundial em qualidade e durabilidade. Tintas com tecnologia avançada, cores vibrantes e acabamento impecável que resistem ao tempo. O seu projeto merece o melhor, e o melhor você encontra aqui. Shop Tintas, a escolha dos profissionais que fazem a diferença. Calendário Eleitoral 2026.
15 de agosto é a data final para que os partidos façam requerimentos de candidaturas para este ano eleitoral. O prazo vai até às 19 horas. As legendas podem solicitar o registro de candidatas e candidatos a todos os cargos em disputa no pleito de outubro. Fala galerinha, eu sou a Ananda Chama e tô passando aqui para te dar um recado pra lá de especial. Você sabia que a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira aqui na TV Diário, no canal 27.1, com o programa Deixa Eu Te Falar? Pois é, olha, no Deixa Eu Te Falar a gente fala de cultura, entretenimento, a gente fica por dentro do que está acontecendo aqui em Manaus e no mundo, a gente também fofoca, fala de política, isso e muito mais a gente conversa no Deixa Eu Te Falar de segunda a sexta-feira, a partir das 16 horas aqui na TV Diário, canal 27.1. Eu te espero, hein? Muito bem, estamos de volta com o D24 meio-dia, agora 12h33. Lembre-se do seu compromisso. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Você que está em casa, né, nesse momento, está almoçando, está acompanhando as principais notícias aqui no canal 27.1, que é a TV Diário. Então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Você que está no trabalho, né, no horário do intervalo, no horário do almoço. Valeu, obrigado pelo carinho, pela audiência também. Você que está no distrito também, no horário de almoço. Valeu, gente. Ó, se você quiser mandar mensagem pra gente, manda pro nosso WhatsApp, tá? O número é o 985560121, 985560121. É o número que já tá aberto aqui, já pode interagir com a gente. Daqui a pouco eu mando os abraços aqui, os alôs que estão chegando aqui nesta segunda-feira. Tem muita gente mandando mensagem aqui. Já já eu vou comentar sobre os assuntos, né? Que estão mandando aqui também, o pessoal que tá cobrando, tá mandando abraço e alô. Já já eu vou falar que são várias pessoas que estão mandando aqui. Então você pode mandar também. Ah, inclusive você pode mandar apontando a câmera do seu telefone para esse QR Code que está na tela. Já entra em contato com a gente, se quiser mandar flagrantes, se quiser mandar denúncia, fica à vontade para interagir com a gente, tá bom? Bom, vamos seguindo aqui com as informações, porque essa semana começou movimentada no cenário político, viu? Nossa equipe esteve durante toda a manhã, hoje, lá na Câmara Municipal de Manaus, né? Onde os vereadores discutiram vários assuntos. Entre eles, a possível criação de uma CPI. Quem vai trazer os detalhes é o nosso querido Ricardo Marques ao vivo. Fala aí, Ricardo, muito bom dia para você, meu amigo. A equipe da TV Diário passou toda a manhã desta segunda-feira aqui na Câmara Municipal de Manaus, acompanhando mais uma sessão ordinária dos vereadores. Por aqui, a sessão contou com a presença de algumas pessoas aprovadas no concurso realizado pela Secretaria Municipal de Educação, que vieram até aqui o plenário como forma de pressionar os vereadores. Eles pedem que todos os aprovados no concurso da CEMED sejam convocados. Essas pessoas também estiveram aqui na semana passada acompanhando aqueles que foram aprovados no último concurso realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e que este, no caso, deve vencer nesse mês de agosto e muitas pessoas que estão no cadastro reserva não foram chamadas. A nossa equipe também acompanhou a movimentação dos parlamentares, como no caso do vereador Eurico Tavares, que recentemente foi condenado pela Justiça do Amazonas por uma situação envolvendo uma violência doméstica. Na manhã dessa segunda-feira, o vereador Eurico Tavares esteve presente aqui no plenário, inclusive conversou ali com vários colegas, foi abraçado ali por vários parlamentares e também se pronunciou apresentando alguns projetos na tribuna. A nossa equipe, inclusive, conversou com alguns vereadores para saber o que a casa pode fazer com relação à situação do vereador Eurico Tavares depois dessa condenação. E é claro que o material completo você acompanha daqui a pouco no programa Claro e Escuro. E também durante a sessão dessa segunda-feira, a nossa equipe teve acesso a informações de uma possível CPI que deve
deve ser implantada aqui na Câmara Municipal. Essa CPI é de autoria do vereador Jaildo Oliveira, que quer cobrar a Prefeitura de Manaus e também o Sindicato das Empresas que atuam no transporte público aqui da capital amazonense com relação aos subsídios. A iniciativa do vereador é justamente descobrir para onde está indo todo o dinheiro repassado, tanto pelo governo do estado como também pela Prefeitura, para o Sinetran, diante das recentes greves no transporte público aqui na capital amazonense e que afetaram a vida de milhares de pessoas. Obviamente que essa abertura de CPI depende de um número mínimo de assinaturas, são 14 assinaturas, para que posteriormente ela seja votada aqui no plenário da Câmara Municipal de Manaus. A nossa equipe continua acompanhando toda a movimentação de vereadores nessa segunda-feira e no Claro Escuro traremos um resumo completo do dia de hoje e também da CPI, que deve apurar todos os subsídios repassados para o Sinetran referente ao transporte público de passageiros aqui na capital amazonense. Olha, se o Ricardo não fala, eu ia achar que era conversa fiada. Mas que o vereador, né? Eu não sei, mas eu acho que eles pensam que a gente tem a venta furada ao contrário, viu, meu diretor? Tá pensando que o povo é idiota? Sabe, vereador Jaildo agora que abriu uma CPI para colocar as claras aí a questão do subsídio da prefeitura. É claro que ele tá fazendo isso porque é o período eleitoral e o irmão dele é candidato. Sabe, tá todo mundo no mesmo balaio. Sabe, é uma vergonha. É uma vergonha. Passou o ano inteiro, né? Sem cobrar nada. Sem cobrar nada da prefeitura, sem cobrar nada das empresas. Eles só sabem fazer greve. Greve é o que eles sabem fazer de melhor. E aí ficam maquiando, dizendo que é em prol do direito do trabalhador. Se quisessem resolver mesmo, já teriam feito essa CPI, há muito tempo. Já teriam cobrado a abertura da caixa preta do transporte coletivo. E o cidadão não é idiota, não. Agora, eu fico com pena do trabalhador, que é usado de massa de manobra. É usado justamente com fins eleitoreiros. Porque tanto o presidente do sindicato quanto esse vereador usam o trabalhador para se beneficiar, politicamente falando. Isso está muito claro. Está muito claro. Então, ele vem agora com essa questão de CPI. Tudo é mentira, tudo é encenação. Sabe? Ô vereador, o senhor não engana mais ninguém, não. Se elegeu com essa prerrogativa, com esse assunto de transporte, com esse assunto dos trabalhadores, só que não faz nada. Agora, em período eleitoral, que ele vem cobrar a abertura dessa caixa preta, eu queria ver lá no início do ano. Eu queria ver em fevereiro, em março. Não agora em período eleitoral. Ano que vem, vão comer a bio. Vão comer a bio e ninguém fala mais nada sobre isso. É assim que funciona. É assim que funciona. Infelizmente, dessas pessoas, eu não espero outra coisa a não ser manobrar politicamente, que é uma vergonha. Que é uma vergonha. Esses trabalhadores que ralam todos os dias, mas eles estão lá, no ar-condicionado, sentado, com pulseira de ouro, cordão de ouro, com patrimônio lá em cima, né? É assim que funciona, enquanto o trabalhador está ralando, está penando. 12h41, vamos ao vivo com a Mei Chapiama para falar sobre o calor que fez aqui em Manaus ontem, né, nesse domingo, e os termômetros chegaram a mais de 35 graus, meu amigo. Olha, às 14h o calor estava infernal. E eu vou falar com a Mei ao vivo agora para saber desse calor e os reflexos, né, dessa temperatura aqui em Manaus. Olá, Mei, oh, meu Deus do céu, mas já a gente vai restabelecer o sinal com a Mei, que ela vai falar ao vivo sobre essa situação do calor aqui em Manaus, né, que foi, meu amigo, além do calor que o manauara enfrentou, a sensação térmica ficou muito mais alta e ficou muito abafada a cidade, né? Inclusive, em vários pontos da cidade foram registrados aí incêndios, né? Já voltou a Mei? Então pronto, vamos com o sinal restabelecido da nossa querida rainha das comunidades, Mei Chapiama. Agora, a Mei já tá me ouvindo, não?
Já tá me ouvindo? Ô, May, como é que você recebeu esse calor no domingo? Eu vi o negócio de uma piscina, o pessoal me disse aí que você tava numa piscina para refrescar esse calorão que fez nesse domingo aqui em Manaus. É verdade, May? Oi, Márcio, muito boa tarde novamente para você, boa tarde a todos. E que calorão, viu, Márcio? Tem sido registrado nesses últimos dias. O bom mesmo seria realmente estar numa piscina, mas o que a gente traz aqui, de fato, é um alerta à população, principalmente nós que estamos no período do verão amazônico, Márcio, porque o estado do Amazonas registrou nesse final de semana a maior temperatura, Márcio, já registrada neste ano de 2026. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, aí o termômetro marcou quase 36 graus neste último domingo, batendo o recorde aí de março, que março foi bem quente, mas neste domingo acabou se superando, ultrapassando, e a gente sabe que nós estamos nesse período de verão amazônico, muito calor, mas a atenção também precisa ser redobrada. E eu vou trazer um assunto bem importante, Márcio, em relação aos incêndios aqui na capital amazonense. Foi registrado um incêndio neste final de semana ali no quilômetro 4 da M070, logo depois da ponte Felipe Dal, que é mais conhecida como Ponte do Rio Negro. E aí as labaredas, a fumaça foi bastante intensa ali naquela região. Imediatamente a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, chegou ali no local para conter as chamas. Não se sabe ainda o que motivou esse sinistro ali na altura do quilômetro 4, mas as equipes ali de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana estiveram ali para dar melhor fluidez ao trânsito, porque muitas pessoas que passavam ali queriam entender de fato o que estava acontecendo, bastante assustadas, mas esse não foi o único incêndio registrado, viu, Márcio? Houve outros incêndios também aqui na capital amazonense que atingiram diversos apartamentos ali no residencial Viver Melhor 3, na zona norte de Manaus. Houve incêndios também na zona leste, no Zumbi, e também no bairro Armando Mendes. Ainda não se sabe. A equipe do Corpo de Bombeiros atuou em todas essas ocorrências e deixa um alerta aí à população devido a essa quentura, a esse calor, a esse verão amazônico que nós estamos nesse período, para que todas essas pessoas, né, aqui da capital amazonense, que saiam de suas casas, deixem todos os aparelhos eletrônicos desligados para evitar sinistros. Essas foram as ocorrências registradas nesse final de semana, então fica o alerta aí, porque o período é de muita quentura e possivelmente pode aumentar essa temperatura, e a gente sabe aí que está muito quente, né, Márcio? A sensação térmica é ainda maior, então fica o alerta. Eu volto com você aí no estúdio. Olha, obrigado, May, pelas informações. Realmente continua quente aqui na capital. A gente está vendo aqui no nosso aquário que poucas nuvens no céu são vistas a olho nu, né? Tá muito baixa a nuvem e o calor tá imenso, né? O calor tá de matar, como diz o caboclo. Mas, ó, o que a gente fala? Sempre que você se hidrate, né? Para que a população possa se hidratar, porque o calor realmente está muito intenso. Que evite, né, a exposição aos raios solares, né, que leve um tubinho de protetor solar. Você que mora, né, nesses lugares mais abafados, que não tem muita vegetação, então é importante você evitar essa exposição. Então, muito cuidado. E outra coisa, evitar também jogar bacana de cigarro para pessoal que fuma, gosta de fumar, né, nesses ambientes onde a vegetação está seca, porque pode ocasionar um incêndio. Semana passada a gente registrou um incêndio ali na área da Avenida das Torres, né? Evitar queimar lixo, folha, entulho, tudo isso é uma orientação tanto da Defesa Civil como do Corpo de Bombeiros, né? A gente fala de bagana de cigarro, né? Bituca de cigarro, essas coisas, né? Em terrenos e áreas de vegetação, para manter esses locais aí que são altamente inflamáveis, tá certo? Então afaste-se, proteja a sua família, né? Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros em qualquer sinal de incêndio, né? Nesse calor, uma pequena faísca pode virar um grande problema, né, de incêndio. Então prevenir é responsabilidade de todo mundo. Bom,
12 horas e 47 minutos. Meu diretor, vamos falar dos destaques da política, né? Vamos falar dos bastidores do judiciário que nesta terça-feira o Tribunal de Justiça do Amazonas vai escolher 3 dos 6 nomes que disputam a vaga de desembargador pelo 5º Constitucional. Né? Depois de quase um ano de disputa, impugnações, né, e questionamentos na Justiça, a lista vai finalmente andar. Os 3 nomes escolhidos seguem para o governador Roberto Cidade, que vai ter a palavra final e vai escolher quem ocupa a cadeira deixada pelo desembargador Domingos Chalub, né? Ou seja, a disputa chega na reta final e agora começa a contagem regressiva para saber quem ganha e quem vai ocupar essa cadeira, essa nova cadeira de desembargador pelo 5º Constitucional. Bom, vamos falar também agora do primeiro debate pelo governo do Amazonas, que deixou uma leitura interessante, né, dos bastidores. Mesmo ausente, Roberto Cidade acabou ocupando o espaço importante na disputa. Ele não foi ao debate, mas o nome dele foi o mais falado nessa disputa, né? Foi citado, foi criticado, foi colocado no centro das atenções e da disputa por adversários que já tiveram aí diferentes experiências no poder, né? E aí está um detalhe que merece a atenção, né? O Cidade, ele está há pouco tempo à frente do governo, mas já virou um dos principais alvos nessa corrida eleitoral. Ou seja, está incomodando, né? Provavelmente deve estar crescendo nas pesquisas internas, né? E aí os adversários já veem isso como um grande player dentro do jogo político, né? Um outro detalhe desse debate foi um embate, né? Um embate entre Davi Almeida e Maria do Carmo, que praticamente pouparam o senador Omar Aziz. Ninguém criticou o senador Omar Aziz. Enquanto os dois ficaram ali protagonizando ali um dos principais debates, né? O senador Omar passou despercebido, né? Mais tranquilo, sem ser diretamente confrontado, né? E aí a pergunta que fica é: será que foi cautela do Davi e da Maria do Carmo ou estratégia para preservar o Omar? Ou os dois adversários preferiram não abrir frente de batalha contra o senador, né? Aí você pode tirar suas dúvidas, né, e suas conclusões. Por outro lado, tanto Davi quanto a Maria do Carmo protagonizaram um confronto sobre educação, né? O Davi defendeu o resultado da rede municipal, disse que Manaus alcançou a melhor nota da história do IDEB, meu Deus do céu. E hoje o ex-prefeito disse que aparece com uma 5ª melhor nota entre as capitais brasileiras. Eu acho que o Davi, ele acredita que a população não tem informação necessária. Só que se depender da gente aqui, a gente vai sempre trazer a informação correta, com credibilidade. Se Manaus ocupa a 5ª melhor nota entre as capitais brasileiras, 6,4, a melhor nota, a 5ª melhor nota, eu acho que o Davi, ele está viajando na maionese. Ele não sabe, ou ele não leu o novo relatório do IDEB. Eu acho que ele está vendo uma nota lá atrás. Eu acho que ele está desinformado, não sei. Ou então ele está mentindo na cara dura, né? Para dizer que Manaus é a 5ª melhor nota do IDEB. 6,4. A nota, vale ressaltar, é que é de 0 a 10, tá? Manaus ocupou a nota de número 6,4. Cresceu 2 décimos. 2 décimos. Houve um crescimento mínimo, enquanto cidades do Nordeste, que tem uma arrecadação bem menor que a de Manaus, mas bem menor mesmo, cresceram absurdamente. Chegaram até a pontuar, né, a nota de número 9. Ou seja, de 6 para 9 é muita diferença, né? Então, eu acredito que o prefeito está equivocado, está desinformado, ou então está mentindo na cara dura, né? Dizendo que Manaus tem uma das melhores educações, né, entre as cidades do Brasil. Na outra ponta, Maria do Carmo questionou a questão e a capacidade de transformar o discurso em resultado, né? A discussão, porém, ganhou outro contorno quando Davi levou para o debate para a instituição de ensino da Maria do Carmo e questionou a qualidade do curso de medicina ligado à candidata.
Maria reagiu, defendeu sua instituição e o confronto subiu o tom. Inclusive, meu diretor, estou só esperando o ok, né, para depois a gente trazer um vídeo, que é o vídeo do dia, sobre esse assunto aqui. Davi ficou com cara no chão, ficou com a cara no chão. No fim das contas, a educação virou apenas o ponto de partida para uma disputa maior. Davi defendendo o legado da gestão pública dele, que para mim é pífia, medíocre, e a Maria do Carmo tentando transformar esse mesmo legado em questionamento eleitoral. Ou seja, foi um debate muito morno, onde resolveram deixar o senador Omar Aziz, né, de stand-by, e os dois entraram ali numa relação direta. Resumo da história. Me parece que eles tinham um alvo, que era o governador Roberto Cidade. Como o Roberto Cidade não foi, eles mudaram, né, a estratégia ali de última hora, e aí resolveram fazer esse confronto entre eles e poupar o senador Omar Aziz. Mais detalhes, mais informações, a análise completa, você confere no programa Claro e Escuro, às 18 horas, aqui na tela da TV Diário. Não perca. 12 horas e 53 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos com mais informações aqui logo depois do intervalo no D24 meio-dia. Não saia daí que eu volto já. Em 8 anos de empresa, eu nunca havia faltado. Na primeira vez que eu precisei me ausentar, meus chefes falaram logo que era porque eu tinha sido mãe. 2 meses depois que eu voltei da licença maternidade, o meu patrão me chamou e disse que não tinha mais interesse em meus serviços. Eles avaliam bem o meu trabalho, mas quando eu digo que tenho um filho pequeno, eles logo desistem. E se fosse com você? Discriminação é crime. Previna, combata e denuncie essa prática. Calendário Eleitoral 2026. 15 de agosto é a data final para que os partidos façam requerimentos de candidaturas para este ano eleitoral. O prazo vai até às 19 horas. As legendas podem solicitar o registro de candidatas e candidatos a todos os cargos em disputa no pleito de outubro. O tambaqui, um dos peixes mais consumidos e importantes para a economia da Amazônia, entrou na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção. A classificação foi publicada pelo Ministério do Meio Ambiente, que enquadrou o peixe na categoria vulnerável. A decisão foi baseada em estudos que apontam uma redução de cerca de 43% da população da espécie ao longo de 3 gerações. Entre os principais fatores estão a pesca excessiva e a falta de dados mais completos sobre a produção em cativeiro. Com a nova classificação, o governo federal tem até o fim de outubro para elaborar um plano de recuperação da espécie. Caso as medidas não sejam definidas, a pesca do tambaqui poderá ser suspensa em todo o país. A medida, no entanto, divide opiniões. Representantes do setor pesqueiro e pesquisadores afirmam que os estudos não consideraram populações existentes em unidades de conservação e em terras indígenas, o que pode alterar as estimativas sobre a quantidade de peixes na natureza. Além da preocupação ambiental, uma possível proibição da pesca pode afetar diretamente a renda de milhares de famílias que vivem da atividade na Amazônia. O desafio agora é conciliar a preservação do tambaqui com a manutenção da economia e da segurança alimentar na região. Olá, somos a Travelcore, onde o turismo corporativo se transforma em experiências inesquecíveis. Com sede em São Paulo, Amazonas e Tóquio, nossa presença internacional nos torna especialistas em viagens personalizadas. Na sala VIP Harmony Lounge, oferecemos exclusividade e conforto em um espaço projetado para tornar a espera pelo seu voo no Aeroporto Internacional de Manaus uma experiência agradável e luxuosa. Como especialistas em turismo corporativo de luxo, cuidamos de cada detalhe para que executivos e empresários vivenciem o melhor que o mundo tem a oferecer. Desde roteiros em vinícolas na América do Sul, passando por experiências singulares e sofisticadas na Amazônia, até viagens pela Ásia e pelos Estados Unidos, criamos experiências sob medida para suas empresas e seus executivos.
Na Travel Corp, nossa missão é oferecer excelência em cada viagem corporativa. Travel Corp, transformando viagens corporativas em experiências únicas. Conecte-se conosco. Na hora de transformar ideias em realidade, cada detalhe importa. Por isso, a Shop Tintas oferece as melhores soluções para o seu projeto. Somos revendedores master da Sherwin-Williams, referência mundial em qualidade e durabilidade. Tintas com tecnologia avançada, cores vibrantes e acabamento impecável que resistem ao tempo. O seu projeto merece o melhor, e o melhor você encontra aqui. Shop Tintas, a escolha dos profissionais que fazem a diferença. Posso votar sem biometria? Eu acho que pode votar. Óbvio que não. A resposta está no capítulo 1 do Manual do Eleitor. Se seu título estiver regular, você pode votar mesmo sem a biometria cadastrada. Desde 2008, a Justiça Eleitoral usa impressões digitais para identificar o eleitorado. A identificação biométrica torna o processo eleitoral mais seguro, impede que uma pessoa vote no lugar de outra e evita a duplicidade de inscrições, por exemplo. Mesmo quem ainda não cadastrou a biometria poderá votar normalmente, com um documento oficial com foto. Para outras informações, acesse o site. Há 5 anos, o Instituto RC transforma vidas, transformando profissionais de odontologia competentes e humanizados. Somos a maior escola de pós-graduação em odontologia da região norte. Nossos cursos abrangem todas as especialidades odontológicas, preparando nossos alunos para se tornarem verdadeiras referências no mercado. Nosso corpo docente é excepcional, com 90% dos professores sendo mestres e doutores, comprometidos com a excelência. Disponibilizamos as melhores tecnologias para a qualificação dos nossos alunos e atendimento dos nossos pacientes. Temos orgulho de já termos formado mais de 1.000 profissionais e atendido mais de 8.000 pacientes, marcando nossa história com sucesso e inovação. O Instituto RC é onde a excelência encontra a humanização, formando diariamente profissionais competentes e preparados para transformar vidas. Calendário Eleitoral 2026. Começa em 16 de agosto, período em que está autorizada a propaganda eleitoral nos diversos meios de comunicação, inclusive na internet. A partir desta data, também são permitidas a distribuição de materiais gráficos e a realização de comícios, caminhadas, carreatas e passeatas eleitorais. Manaus respira empreendedorismo e é daqui também que a inovação se conecta com todo o Brasil. Na ProOffice, cada ambiente inspira resultados, cada conexão gera oportunidade. Aqui a gente acredita em conexões, em colaboração de verdade e em fazer o norte brilhar no mapa do Brasil. Eu sou Carol Cunha, da ProOffice Manaus, e te convido a conhecer onde o trabalho se transforma em propósito. Vem ser pró! Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez.
A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Fala galerinha, eu sou a Ananda Chama e tô passando aqui para te dar um recado pra lá de especial. Você sabia que a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira aqui na TV Diário, no canal 27.1, com o programa Deixa Eu Te Falar? Pois é, olha, no Deixa Eu Te Falar a gente fala de cultura, entretenimento, a gente fica por dentro do que está acontecendo aqui em Manaus e no mundo, a gente também fofoca, fala de política, isso e muito mais a gente conversa no Deixa Eu Te Falar de segunda a sexta-feira, a partir das 16 horas aqui na TV Diário, canal 27.1. Eu te espero, hein? Muito bem, estamos de volta com o D24 meio-dia, agora 13 horas e 3 minutos. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Muito boa tarde para você. A gente segue aqui com o D24 trazendo informações de suma importância para a sociedade, para a comunidade, para todos os nossos telespectadores, né? A gente volta a falar do terremoto, né, de magnitude 7.4 na escala Richter, que atingiu a Colômbia na manhã desta segunda-feira e que foi sentido aqui em Manaus. Os moradores do bairro Aleixo, na zona centro-sul da capital, relataram ter sentido esses tremores na região e a gente vai conversar com o geólogo, né, que já está aqui no nosso estúdio, o geólogo João Schneider, que vai explicar para a gente os impactos desses abalos sísmicos aqui em Manaus. Ô João, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao D24 meio-dia. Muito obrigado, muito obrigado. Eu gostaria de caracterizar numa escala macro, porque essas atividades sísmicas ou terremotos são muito pouco conhecidas da população brasileira. Porque o Brasil não é um país que tem terremotos. Não tem essa característica? Não tem essa característica. Algumas vezes, terremotos da faixa andina, dos Andes, né, na Venezuela, no Peru, na Colômbia, os efeitos chegam ao Brasil. Na região sul, terremotos do Chile, né, algumas vezes afetam o sul do Brasil, etc, etc. Mas o epicentro, o foco dos terremotos nunca é no Brasil. Esse tipo de terremoto de grande magnitude, né? Por quê? O planeta Terra, basicamente, de uma maneira bastante simples, ele é composto por 2 tipos de regiões. São as regiões estáveis e são as regiões orogênicas. Aquelas regiões orogênicas quer dizer formação de montanhas, as regiões que formam montanhas. Então nós temos montanhas rochosas nos Estados Unidos, onde tem a famosa falha, os terremotos de San Andrés, né? Tem a faixa dos Andes, na Cordilheira dos Andes, tem os Himalaias, então, na Europa, né, os Pirineus, os Alpes, são montanhas relativamente jovens, né, que estão sendo formadas ainda hoje. E o Brasil, a última formação de montanhas que houve no Brasil, por compressão, orogênicas, foi há 550 milhões de anos atrás. Então, a partir dessa época, o Brasil estabilizou. Então, ele não tem nem grandes episódios vulcânicos e nem grandes episódios sísmicos. Então, a causa do terremoto seria a formação dessas montanhas, é isso? Exatamente. E por que
E por que essas montanhas se formam? Né? No caso dos Himalaias, né, o continente da Índia, ele comprime a parte central da Ásia, continuamente comprimindo. E isso faz com que a crosta encurte, seja empurrada e as montanhas subam. Né? Na América do Sul, também é bastante simples, porque se você olhar o mapa da América do Sul, a margem oeste é o Oceano Pacífico. E a margem oeste, desde a Venezuela até o Chile, é a Cordilheira dos Andes. Né? Então, e essa cordilheira ela tá em contínua formação, porque no oceano existem duas placas oceânicas. A placa de Nazca, que é a maior delas, e a placa de Cocos. Então, e essas duas placas, elas continuamente estão empurrando o continente sul-americano. E esse empurrão produz vulcanismo e produz atividade sísmica. Agora, o que classifica um terremoto de magnitude alta, hein, João? Qual é a diferença, por exemplo? Esse empurrão, ele é mais forte, menos intenso? Como é que a gente pode classificar esse movimento? Sim. Bom, esse movimento orogênico, né, geralmente ele é mais intenso. Ele que produz os terremotos na escala 5, 6, 7 da Richter. Né? Existem continuamente outros terremotos menores, né, que são poucos perceptíveis. Então, isso não existe como prever o terremoto, não existe como prever a magnitude. Vai ter um terremoto mês que vem, ele vai ser de grande... Não tem como. Né? Mesmo na falha de San Andrés, na Califórnia, né? Que ela é monitorada, ela é muito estudada. Né? Ele só tem condições de prever com alguns dias de antecedência. Ele não pode dizer, o mês que vem, o ano que vem vai acontecer, não vai acontecer, né? Não há como prever. A mesma coisa que o El Niño. Todo mundo diz, o El Niño esse ano vai ser assim, vai ser assado. Não há como prever o El Niño. E há alguma ligação do El Niño com terremotos e com a orogênese, com a placa de Nazca? Sim, há uma relação muito grande. Porque o El Niño nada mais é do que o aquecimento das águas do Pacífico, como todo mundo sabe, só que esse aquecimento é causado por vulcanismo submarino, né? Associado a essas movimentações orogênicas. Então, determinadas épocas é mais intenso, é menos intenso, a água do mar aquece mais, aquece menos. Então, não há, assim como não há maneira de prever o El Niño, apesar de você ver a imprensa, o El Niño esse ano vai ser assim, vai ser assado, isso é impossível. Né? Não há como prever terremotos. Não há como prever. É claro, os sismógrafos, eles vão registrando, né? Ficam registrando qualquer turbulência, qualquer onda sísmica, né? Mesmo que pequena, imperceptível para o ser humano. Eles estão lá registrando. Então, a partir do momento que essas ondas sísmicas, imperceptíveis para o ser humano, elas começam a aumentar, opa, tem possibilidades de ter E aí começa o alerta. Exato, um alerta, mas não se sabe qual é a intensidade que ele vai atingir. Agora, João, hoje teve esse terremoto na Colômbia, que a gente sentiu aqui em Manaus, e em junho desse ano a gente sentiu também um terremoto numa escala aproximada dessa aí na Venezuela. Né? Esses dois terremotos, eles têm algum tipo de relação, alguma coisa em comum? Tem algo que está intensificando essa movimentação? Não, eles não estão interligados, né? Eles não estão interligados, são aleatórios. A localização do terremoto é aleatória. Alguém perguntava, aonde vai ocorrer o próximo terremoto aqui na América do Sul? Ninguém sabe dizer, nenhum cientista saberia dizer. Agora, os terremotos que mais afetam Manaus e o Amazonas são os do Peru, porque o Peru está mais próximo do Acre e do Amazonas. Então, historicamente, eu lembro que eu presenciei aqui, foi em 1972, um efeito aqui em Manaus que abalou. Manaus, na época, só tinha 2 prédios, acima de 12, 15, 20 andares. E eles foram abalados, eles tremeram,
Então foi uma correria muito grande, né? Ninguém tinha ideia, né? Ninguém tinha registrado algo semelhante antes disso. É claro que isso está ocorrendo continuamente, né? Desde que o Brasil existe, desde que essa atividade sísmica. No Brasil, na parte continental, que o Brasil é uma área estável, o Brasil também tem terremotos. Só que são terremotos de outro tipo, eles não são orogênicos, não estão associados à formação de montanhas. Nós tivemos exemplo recente, lá no Rio Grande do Norte, por colapso. Quer dizer, as rochas que estão abaixo da superfície foram dissolvidas por uma empresa mineradora, foram retiradas, né? E as cavernas formadas entraram em colapso. E isso produziu terremoto. Mas é um terremoto de baixa intensidade, escala 3, 4 na Richter. Né? Agora, você está falando, nós temos aí Peru, né? Sim. Colômbia e Venezuela, sim, né? Que são os países de fronteira. Sim. Então, teoricamente, se eu estiver errado, o senhor me corrige, teoricamente, quem sente um tremor maior, uma sensação maior, esses abalos seriam as cidades mais próximas da fronteira. Sim, estatisticamente sim, mas a intensidade do efeito do terremoto, ela depende de 2 fatores. Um é a distância. Quanto mais perto, a tendência é sentir mais o terremoto. E outro aspecto a considerar é o tipo de rocha que existe em subsuperfície. Porque tem rochas que são mais propensas a serem afetadas pelo terremoto. E que propensão é essa? O terremoto nada mais é do que uma onda muito semelhante à onda de som, é uma onda progressiva. Tem rochas que são mais resistentes a essas ondas, então elas são menos afetadas. E tem rochas que são mais afetadas. Então, às vezes, uma localidade mais longe do epicentro, ela sente um efeito maior, porque o subsolo era mais favorável para a propagação das ondas sísmicas. Né? E uma localidade mais próxima do epicentro não sentiu muito, porque o tipo de rocha de substrato é um tipo de rocha que ele dissipa as ondas sísmicas, em vez de propagar. Agora, João, tem muitas pessoas que, claro, ficam preocupadas com esses tremores aqui. Existe alguma possibilidade, inclusive, meu diretor, pode colocar a imagem lá da Colômbia, existe alguma possibilidade, uma probabilidade de que esses tremores possam ocasionar, sei lá, uma queda de uma placa, uma rachadura de um prédio, ou algo similar que a população possa ficar preocupada com essa situação aqui em Manaus? Olha, em princípio, sim, pode ter algum efeito. Por quê? Porque os nossos prédios não são preparados para sismo. Né? Então, os prédios na Itália, no Japão, eles resistem, eles não são destruídos por atividade sísmica. Já no Afeganistão, no Irã, eles são menos preparados. Então, os efeitos lá morrem muito mais pessoas com uma atividade sísmica do que no Japão e na Europa. No Japão e na Europa praticamente não acontece morte com esses eventos. O que acontece no Brasil, nessa área, voltando ao Brasil como um todo, né, nós comentamos os efeitos dos terremotos no Peru, na Colômbia, na Venezuela, mas no sul são os terremotos do Chile, que chegam e afetam o sul do Brasil, periodicamente. Até a atividade vulcânica, às vezes, no Chile, ela causa precipitação de cinza vulcânica no sul do Brasil. Né? E a gente vê, por exemplo, eu queria que o nosso diretor colocasse a imagem, né, do terremoto lá da Colômbia, né, onde a gente viu placas caindo, né, uma situação bem desesperadora das pessoas lá. E isso pode acontecer no Brasil, através desses reflexos aí, dependendo da intensidade. E outro fator a considerar é a altura do prédio. Quanto mais alto, mais ele vai vibrar
com o terremoto. Vai ser sentido, né? Ele sente mais e os andares mais altos são mais afetados, pode ter algumas fraturas. Né? Algumas rachaduras, né? Bom, ó, o João já falou aqui que esses reflexos aí, dificilmente, uns terremotos, por exemplo, dificilmente vão acontecer, quase que impossível de acontecer no Brasil. A gente não pode ser, né, taxativo de dizer que não vai acontecer. Pode, mas é muito remota a possibilidade de acontecer um remoto no Brasil, né, João? Não, esse tipo de terremoto de origem orogênica, as faixas orogênicas ou de formação de montanhas no mundo todo, elas são relativamente jovens, né? E o Brasil, como eu já comentei, o Brasil já está estabilizado tectonicamente há 550 milhões de anos, né? Então sempre pode ocorrer movimentações tectônicas, falhas na crosta, que vão gerar terremotos, mas nunca na amplitude dos terremotos de origem orogênica. Muito bem. João, para tranquilizar a população, existe alguma recomendação? Porque, como o senhor falou, né, em prédios mais altos, né, a possibilidade de sentir esses tremores é maior. É maior. Né? Inclusive, na nossa Coirban Difusora, a gente tem amigos jornalistas que relataram que sentiram lá no centro, né, esses tremores, né, esse abalo, sentiram essa sensação. Então, qual é a mensagem que a gente pode passar para a população, né, nesse sentido, já que a gente viu aí que em menos de 3 meses a gente já sentiu uma outra sensação de tremor aqui na cidade? Na verdade foram 3 sismos, né, num período relativamente curto, né? Eu gostaria de adicionar algo que eu não comentei, que além da faixa orogênica andina, que é essa que bordeja a América do Sul, a parte oeste da América do Sul, existe uma outra faixa orogênica menor, que é no Caribe. É a faixa ali de Trinidad, Tobago, Martinica, Guadalupe, que é um arco de ilhas, Guiana vulcânico. Ali não, por cima, a Guiana não, a Guiana é estável, a Guiana é como se fosse o Brasil. Entendi. Ela faz parte do que a gente chama de Craton Amazonas. Ela é estável, mas ela é muito perto do Caribe, muito perto. Então, sismos são mais frequentes em Georgetown do que em Manaus. Né? Mas, então, a segunda fonte de terremotos, né, além da Cordilheira dos Andes, é o Caribe, a faixa orogênica do Caribe. Aí a gente está vendo aí, ó, imagens lá da Colômbia, de hoje pela manhã, né, a população apavorada com esse tremor, né, prédios que ficaram danificados, né, vidraças que caíram ali. Você está vendo ali, ó, imagens, né, de um hospital, né, onde houve essa destruição, né, ó, telhados caindo, vigas, né, desabando. Então, assim, a população ficou realmente apavorada com essa situação. Então, isso aqui, essa cena aí, é impossível de ocorrer. Impossível de ocorrer no Brasil. Impossível de ocorrer no Brasil, impossível de ocorrer em Manaus. Por quê? Por que ocorreu isso que foi mostrado, que está sendo mostrado? Porque essa cidade está próxima do epicentro. Quanto mais próximo do epicentro, maior o efeito. Né? Então, simplesmente isso. Como nós estamos aqui, considerando sismos na Colômbia, na Venezuela, no Peru, nós estamos a 3.000 quilômetros de distância. Então, sempre vai chegar em Manaus bastante minimizado. Vai chegar menor, né? Menor, Ele vai perdendo a intensidade à medida que ele se afasta do epicentro. Né? Mas em situação, por exemplo, municípios como Atalaia, Barcelos, que são municípios próximos da fronteira, essa sensação é maior um pouquinho. Ou não? Não, eu diria principalmente nos municípios mais próximos do Peru. Tabatinga, Atalaia do Norte, né? Santo Antônio do Içá, e tem outros mais próximos da Colômbia, né? Vila Bittencourt. Né? É porque o pessoal está falando de Letícia, mas é porque Letícia já é fronteira com a Colômbia. Ele está falando do Peru, que é mais próximo desses outros municípios. Agora, uma coisa que deveria ser feita, inclusive coordenado pela Defesa Civil, né,
equivalente à preocupação que despertou aqui no Amazonas na prevenção de grandes secas, né? Então, isso tem que ter a colaboração dos países vizinhos, trabalhar junto com os países vizinhos, né? Eu elaborei um plano para prevenção de grandes cheias e grandes secas, né? Que prevê o monitoramento de determinados rios que têm uma vazão muito grande. Então, esses rios, se eles diminuem a vazão deles abruptamente num ano, o nível de água de toda a bacia do Amazonas baixa, né? E isso pode ser monitorado, pode ser estudado. Da mesma forma, um terremoto, esse, por exemplo, recente de hoje, né, na Colômbia, é um contato que o Brasil tem um serviço de geofísica com gravímetros. Manaus tem gravímetros, né? Nós instalamos, na época que eu trabalhava no governo federal, nós instalamos 28 gravímetros. Gravímetro é aquele equipamento que fica registrando. Assim, ele registra toda a movimentação. Aquele risquinho, né? Fica... Aí aumentou, aí ele aumenta... exatamente. Não é bem um sismógrafo, mas... então, um convênio com o Peru, principalmente com o Peru e a Colômbia, né? Para, assim que ocorra um sismo, a gente seja notificado. Ou seja, então, a gente já sabe. Começar a movimentar... já sabe que não é um alerta, não né? quer dizer que essas ondas vão chegar aqui, mas esse tempo tem a possibilidade. Então, a gente tem esse equipamento aqui, João? Sim, nós temos, está instalado na Ponta Pelada, né? Mas não é um sismógrafo, o gravímetro ele ajuda, né? Mas o sismógrafo é o ideal. Então, um convênio que o Brasil entre em contato com o Departamento de Sismologia da Colômbia, do Peru, para ficar em contato permanente. Qualquer alteração que ocorra lá, já fica em alerta. Não tem o alerta amarelo para chuva intensa, então tem um alerta amarelo para um terremoto. Pode ser que nem chegue aqui, mas... já fica de sobreaviso. Já fica de sobreaviso. Muito bem, nós conversamos com o geólogo João Schneider. João, quero te agradecer mais uma vez aqui a participação no programa. Sempre que tiver novidade, a gente, por favor, os microfones estão abertos aqui, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem, 13 horas e 24 minutos, meu diretor. Vamos fazer um rápido intervalo ou o seguinte, vamos chamar o Carlos ao vivo, porque, olha, hoje acontece, hoje e amanhã, né? Que acontece a apuração do Festival Folclórico aqui do Amazonas, né? A celebração da cultura esse ano. E o Carlos Barbosa, ele está lá no Centro Cultural Povos da Amazônia, né? Para trazer mais informações sobre essa apuração que acontece nesta segunda-feira, a partir das... já começou, na verdade, né? A previsão era para acontecer às 13 horas de hoje e amanhã. São blocos, né, do Festival Folclórico aqui do Amazonas, que já foi realizado nos últimos dias. Cadê? O Carlos já está ao vivo? Então, ô Carlos, muito bom dia para você, meu amigo. Como é que está aí a apuração? Já começou? Ou traz aí a informação da expectativa para essa apuração, meu amigo? Terremoto de magnitude dos nossos telespectadores que estão ligadinhos na TV Diário no D24 meio-dia. Olha, a equipe de reportagem se encontra aqui no auditório Gabriel Gentil, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, onde acontecerá, a partir das 3 horas de hoje, a apuração, né, do 68º Festival Folclórico do Amazonas, categoria Ouro. A expectativa é grande por aqui, Márcio. E olha, é neste espaço que serão abertas todas as notas dos jurados e definido o grande campeão desta edição. Olha, para quem não conhece os bois, para você que está assistindo agora de casa, eles são 6 bois, né? São aí o boi Clamor de um Povo, o boi Garanhão, o boi Corre Campo, o boi Galante, boi Brilhante e o boi Tira-Prosa. Olha, Márcio, eu me encontro agora aqui, né, com o doutor Zé Luiz, ele que é diretor, né, de eventos
né, da SEC, que vai falar um pouco como é que vai ser essa apuração, a expectativa, né, para anunciar o grande campeão de 2026 desse festival folclórico amazonense. Ok, tudo bem. Então, encerramos ontem as apresentações, na madrugada de sábado para domingo, terminamos aí as apresentações do Festival Folclórico, todos os grupos, encerramos com os bois, mas começamos aí do dia 25 de julho até o dia 5 de agosto aqui no Povos da Amazônia com os grupos folclóricos, que é exatamente a categoria que será a apuração amanhã. Hoje nós teremos apenas a apuração dos 6 bumbais que se apresentaram no Sambódromo, na sexta-feira e no sábado, 7 dia 8, e será a partir das 15 horas. Então, a partir das 15 horas, a gente começa a apuração aí dos bois bumbais, seguindo aquele trâmite padrão, né, das leituras, primeiro da questão das impugnações, até chegarmos à parte realmente dos cadernos de notas dos jurados. E aí, ao final, a gente saber realmente qual é o boi campeão deste ano, o vice-campeão, o terceiro lugar, e aí sucessivamente. Eu consigo ver nos troféus aqui atrás, doutor, que nós temos aí, vou até virar a câmera aqui, Márcio, para mostrar, né, que nós temos aqui categorias, né? Nós temos ali vice-campeão Boi Bumbá Manaus, campeã Boi Bumbá Manaus, terceiro lugar e torcida campeã. Doutor, como é que vai funcionar a leitura dos prêmios, das notas? Como é que vai ser? Vai ser primeiro o campeão? Vai ser vice? Como é que vai funcionar Não, a leitura, ela segue um padrão, né? A apuração segue um padrão. A gente faz primeiro aquela leitura da comissão disciplinar, que são sobre as impugnações, né? A gente dá o resultado das impugnações, o que houve, o que não houve, aqueles que realmente não prosseguiram com a impugnação. É feito aí a questão de quem houve punição, há uma questão da pontuação retirada, e aí a gente segue com a segunda fase, que é a leitura das comissões de cronometragem e também de obrigatoriedade. Feito essa primeira fase, a gente parte para a terceira e última fase, que é exatamente, aí sim, os cadernos de notas dos jurados, né? A gente faz a leitura de todos os jurados, faz aí a ordem de apuração de cada jurado, obedecendo cada um seu bloco, o bloco artístico, o bloco cenográfico e o bloco musical, e aí a gente tem no final aí o resultado de quem é o terceiro lugar, quem é o vice-campeão e quem é o campeão. Aí nós temos, fora isso daí, nós temos a questão das torcidas, que é uma premiação à parte. Inclusive, os próprios jurados, eles fazem esse julgamento em um formulário padrão, um formulário somente para a torcida. E aí a gente também acaba recebendo ou dando aí a premiação para a torcida, melhor torcida organizada. Então é isso, Márcio. Olha, eu vou ficando por aqui. A festa vai ser bonita e ainda hoje será dita quem vai ser a campeã e a vice-campeã. Olha, eu volto com vocês aí no estúdio, Márcio. Obrigado, Carlos Barbosa, trazendo informações. Amanhã a gente traz o resultado, hein, Carlinho? Acompanha aí, amanhã a gente vai trazer o resultado dessa apuração e já acompanhamos o resultado da apuração de amanhã. Combinado? Muito bem. Valeu, Carlinho Barbosa, agradeço a todo mundo aí. Sempre que tiver espaço aqui, sempre que tiver informações, a gente abre espaço aqui para a nossa cultura, porque é importante a gente valorizar a cultura aqui do nosso estado. Valeu. Bom, 13 horas e 30 minutos, meu diretor. Não dá tempo da gente mostrar o vídeo, mas é o seguinte. Para você que estava esperando o vídeo do dia, eu vou publicar na minha rede social. Acessa lá, blog do Paz Barreto. Eu vou publicar o vídeo para você rir com a gente, que é muito cômico esse vídeo, olha, vale a pena. Muito bem, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, o D24 meio-dia fica por aqui, amanhã a gente volta no mesmo horário. Eu conto com a sua presença e a sua audiência. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, uma ótima segunda-feira, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Essa é a Jéssica. Todos os dias ela enfrenta o trabalho no trânsito da cidade para entregar pedidos de aplicativo. E para você, Jéssica, quais direitos você deveria ter?
Mano, na boa, eu acho que eu tinha que ter o direito de receber uma grana até eu poder voltar a trabalhar, pelo menos. Eu tava fazendo uma entrega de boa e do nada veio um carro e me acertou em cheio. E agora? Como é que eu vou levar grana pra casa assim? Eu ainda dei sorte. Outro dia um cara morreu fazendo o mesmo trampo que eu. E a família dele? Como é que fica? Todos os dias, milhares de entregadores de aplicativos como a Jéssica arriscam a vida trabalhando no trânsito para sustentar a família e, em caso de acidente, não contam com afastamento remunerado digno. A precarização desse tipo de trabalho é coisa séria. Quem garante que ela não acabe chegando na sua profissão? Já pensou? Direitos de verdade. Essa história também é sobre você. Posso votar sem biometria?